Fala pessoal, hoje temos aqui um convidado mais do que especial, você já o vê aqui ao meu lado, Felipe Jafone, ele que é piloto, comissário, comentarista e pai de piloto, a gente acho que já dá para colocar isso como profissão, né? Mas eu quero primeiro agradecer ao Felipe por nos atender nessa semana tão corrida para ele, e mesmo com a Fórmula 1 parada, mas a gente ali está sempre na luta. Felipe, você que é um cara extremamente cuidadoso com as palavras, eu notei que você não deu uma perdoada na direção de prova do GP da Itália no último domingo, por conta da corrida não ter terminado com bandeira verde. O que você acha que poderia ser feito ali, utilizando as regras que a FIA, a Fórmula 1, já tem, e se isso só mudaria realmente se mudassem as regras, e aí é uma coisa, um processo mais complicado. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Eric. Obrigado você. Prazer estar com vocês. Tá meio barulhento, meio aqui. A gente vai ter Copa Truck esse fim de semana. Eu tô aqui em Tarumã. Mas sim, né? Eu acho que assim, dessa vez foi, né, seguiram-se as ordens, né, corretas lá do caderno da direção de prova. Só que foi uma prova xoxa, né? Aconteceu o que ninguém queria ver. Né, e foi o motivo da discussão que deu lá em Abu Dhabi, né, na última prova do ano passado e toda aquela confusão, porque teve um final emocionante, só que para isso acontecer o diretor de prova teve que dar uma atropeladinha nas regras, né, que era o combinado, era um acordo de cavalheiros, mas que a gente sabe muito bem que acordo de cavalheiros serve até a página 2, né? Quando vale um título ou quando vale uma vitória, todo mundo esquece do tal acordo. Então, rodou Marco Messi por causa disso. O que ele fez lá, né? Onde ele burlou da maior forma foi de ter liberado os carros, assim que ele liberou os carros retardatários, né, para dar a volta e recuperar, né, o pelotão. No regulamento dizia que isso foi mudado, inclusive, que só na volta seguinte que ele poderia dar a relargada. Se ele fizesse isso, não teria a relargada e acabaria em bandeira amarela. Ótimo para quem torce para o Hamilton, né? Para quem torceria para o Hamilton, porque ele ia ser o campeão. Péssimo para quem torce para o Verstappen, mas o final de prova ia ser xoxo, independente do resultado, né? Ia ser aquele negocinho sem graça. Então, eu acho que eles têm que ir para esse lado de que tem que relargar, né? Eu acho que é muito você até um GP de Fórmula 1 ou assistindo de casa mesmo, né? Todo mundo esperando uma relargada e não era. Acho que ganhou o cara que mereceu, ganhou o cara mais rápido. Era mais pelo simples fato de você ter uma emoçãozinha final, né? Ali que ia ser bem bacana. Então, né, quando terminou ali, foi realmente bem. Ficou todo mundo bem, né, desapontado, inclusive as equipes. Então, acredito eu, Eric, que para o ano que vem deve mudar. Eles têm algumas opções, né? Isso foi jogado ano passado, quando deu a besteira lá, a besteira não, né? Quando deu aquela controvérsia em Abu Dhabi, só que as equipes ficaram um pouco todas cheias de dedos. Não vou mexer nisso, porque depois, né, é difícil acontecer de novo, e aconteceu. Uma situação completamente diferente, mas aconteceu. Então acho que hoje eles estão enxergando, né, de uma forma que realmente tem que mudar. Então, a bandeira vermelha é uma hipótese, só que tem que estar escrito, né, Eric? Porque hoje vamos falar, mas por que ele não deu nessa ocasião? Porque daí ele ia estar fugindo do protocolo, né? Eles não usam, né? Eles usam bandeira amarela quando você tem um acidente local ali, né? Que dá para resolver rápido. Entrada do safety car virtual, se ele estiver num lugar perigoso, aí coloca o safety car virtual até que, né, resolva aquele problema rápido. Não resolveu, tem que entrar resgate, que é o que aconteceu, tem que estar num lugar mais perigoso ainda, safety car total. Coisa que no passado, né, na época, uns anos atrás, isso aí veio já meio na forma meio americanizada, que é para juntar tudo, né? E só numa situação de acidente, né, interrompeu a pista, não dá para passar, ou um acidente grave, aí entra com a bandeira vermelha. Ou chuva, né, ou quando, né, a pista não tem condução, aí entra com a bandeira vermelha. Então, teria que estar escrito que faltando lá X número de quilômetros ou voltas ou alguma coisa dessa forma, que eles poderiam, né, nesse caso, entrar com a bandeira vermelha
para ter pelo menos ali um mínimo de uma volta largada. Outra coisa que até especularam e que poderia ser, era se o cara deu tantas voltas em bandeira, porque ele não pode, por que não dá mais 2 voltas? Porque eles têm o controle de combustível, todas as equipes usam, né? Você tem aquele limite de 110 quilos de combustível por prova, e eles andam no limite. Então, simplesmente você aumentar isso, eles não vão ter o combustível para acontecer. Mas, se você fizer algumas contas aí, ver que deu 3, 4, 5 voltas em safety car, talvez, lógico que isso teria que fazer o cálculo, falou, se ele fizer isso, automaticamente eles economizaram o combustível e dá para dar mais 1 ou 2 voltas. Não sei, eles teriam que ter alguma coisa na mão para poder ter essa relargada. Acho que o mais importante é eles trabalharem para isso, e eu acredito que eles vão se mexer para esse caminho no ano que vem. E aí, no caso, muita gente falou, acho que essa sua segunda hipótese se assemelha um pouco com o que acontece na NASCAR, que é a prorrogação, né? Até é uma dinâmica diferente, ali é feita o reabastecimento, coisa que na Fórmula 1 não é mais feito, né? E que aí seria justamente um pé e meio na americanização da categoria. Agora, a minha dúvida que eu tenho, que eu gostaria de tirar contigo, Felipe, na sua opinião, quanto que Abu Dhabi 2021 norteou esse processo todo do GP da Itália? Você acha que ali a lembrança de quem estava ali interferiu diretamente no que fazer em Monza? Eu acho que com certeza veio na lembrança, né, do diretor de provas. Então, mais uma situação para ele não ter o medo de relargar e fazer uma besteira, né? Tipo assim, porque vamos combinar. Para o diretor de prova, tudo bem, todo mundo pode reclamar do fim de prova, mas ninguém pode reclamar de que ele fez um negócio ruim. Então, não, então se é para ter alguma dúvida, eu quero ter certeza, talvez, acho que lá no fundo da cabeça dele ali, talvez, não, deixa eu fazer tudo com muita calma, que eu prefiro acabar em bandeira amarela do que der a besteira que deu lá, de repente você relarga, dá uma batida, os dois da frente ficam, muda o resultado total da prova e vão querer crucificar lá o diretor de provas porque ele relargou, e daí eles começam a achar pelo em ovo, né? Assim, teve uma coisa aqui que não podia ter dado por causa disso. Então, eu acho que sim. Mas o que eu achei só que a operação foi muito lenta. É difícil você falar, mas foi culpa do diretor de prova, foi culpa. Aí a gente não consegue descobrir, né? Porque ele que dá a entrada do pessoal de resgate. O pessoal tentou, o carro do Ricardo estava engatado, tinha uma agulha lá atrás, daí demorou um pouco, aí entrou o trator, será que o trator demorou? Com certeza eles vão ver isso, porque eu acho que além de tudo, tinha tempo, né? Se fosse tudo agilizado, é isso que foi chato, né? Se dá uma batida faltam 2 voltas, 3 voltas, de cara todo mundo já ia imaginar, não, acabou e tudo bem, né? E até nos Estados Unidos bateu ali no finalzinho, última volta, é paciência e faz parte. Agora, o mais chato foi que ele colocou o carro numa hora que assim, você olhando depois, né, você vê que ele colocou atrás do Russell, o safety car. Ele pode, o regulamento não fala que tem que estar atrás do líder, mas o normal é ele colocar atrás do líder. E então o Russell depois, né, o Russell não podia passar, até deu uma confusão no rádio ali que a equipe falou para o Russell passar e ele falou, não, a luz dele não está me liberando para eu passar, eu não posso passar. Ou seja, teve que esperar o líder chegar neles, por isso que daí depois liberaram lá no final, né? Para liberar todo mundo, e depois ainda tinha aqueles no meio do pelotão, né, para liberar. Então, quer dizer, teve um pouco de confusão, eu acho, do diretor de prova, mas ele não errou. Eu achei que ele só simplesmente podia ter feito um trabalho melhor, vai assim, talvez. Mas é fácil falar, né? Daqui sentado, depois olhando, com sangue mais frio, é fácil a gente culpar o outro, são profissionais, né, super treinados lá. Mas, obviamente, depois a gente fica pensando no que poderia ser feito para melhorar, né? Na sua visão, a decisão de se ter um rodízio de 2 diretores de prova durante o campeonato foi acertada, ou você acha que pode deixar as coisas mais complexas ainda na tomada de decisão? Pode não haver também uma unidade, assim, numa corrida um critério, outra corrida outro critério? O que você acha que essa decisão da FIA para esse ano aqui de 2 diretores se revezando? Eu particularmente não gosto, tá, né, na posição de piloto. Sempre que você é piloto, você começa criando, né,
uma empatia com o diretor de prova, como eu tenho aqui na Truck, como, né, se tem na Stock Car, como tem na Fórmula 1. E porque você começa a entender, você fala, putz, o cara já falou, ó, a largada é nesse procedimento. Ó, quando dá amarela, né, você já meio que entende a situação do diretor de prova, porque ele comanda, os comissários só penalizam, né? Mas assim, o contato do piloto, né, e aquela confiança é com o diretor de provas, né? Então você ter dois, né, a gente lembra muito quando saiu o Charlie White, entrou o Michael Messi, apareceu a bandeira, eu sempre falo, apareceu a bandeira de advertência, coisa que o Charlie não usava. Não é que estava errado ou estava certo, mas ele, né, ele trabalhava de uma forma um pouco diferente. E cada diretor de prova tem um pouco teu estilo, né, assim. Então, não gosto. Eu acho que, por um lado, inclusive de piloto, assim, a chance de você, né, o piloto que quer, ele quer uma constância, né, uma consistência no padrão, né? Quanto mais padronizar, melhor para o piloto, porque ele sabe, né, ele já está esperando o que é mais ou menos da cabeça do diretor de provas, que é o cara que comanda o negócio todo. Então, não acho que é um acerto, não. Eu acho que tudo fez tanto barulho, o que aconteceu lá no final do ano passado, que eu acho que eles quiseram se proteger mais, mas para mim acho que é melhor ter uma pessoa só no comando. Para fechar o nosso papo, Jafone, eu queria entender como é que está a sua situação em relação ao seu cargo de comissário. Você oficialmente ainda pode ser chamado? Gostaria de ser chamado? Como está essa situação? Então, não, eu não estou mais. Inclusive, eu fui chamado para uma dessas esse ano. Só que, assim, como comissário piloto, né? Como segundo comissário, eu te digo que eu fiz os dois, né? Eu trabalhei como comissário piloto, como segundo comissário. Segundo comissário, eu diria que hoje eu não tenho nem mais competência, porque você precisa estar muito em cima de uma parte técnica, eles estão sendo muito bem treinados. E até na minha última corrida que eu fiz, que foi Abu Dhabi 18, na época falei com o Charlie, falei com o Gary Cornelli, que inclusive era o que estava agora, que era que eu falei, ó, eu prefiro ser, porque o piloto ele não precisa estar tão estudado, entendeu? Você joga a tua experiência, você tem aquele papo com a equipe, com o piloto, e agora o segundo comissário você precisa estar muito em cima da regra, de tudo que acontece. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, tem que ser um cara muito, muito que faz isso aí, a dedicação muito grande só para isso, né? Mas não, hoje assim, não é uma coisa que me agrada sinceramente mais fazer assim, porque você é um juiz do futebol, então para mim foi uma experiência muito bacana, assim, de ser comissário, né? Porque eu aprendi muita coisa e me complementou num negócio de corrida que eu não tinha, né? Eu já trabalhei, né, como promotor de corrida, tanto de kart, como em outras, como piloto, né, como também comentarista, e eu acho que me completa, vai assim no meio. Só que é a parte chata, mas que foi bom eu participar, porque às vezes é aquele negócio, né, muito fácil de fora a gente criticar, ficar sentado lá com a pipoca no colo lá, e metendo a boca em todo mundo, né? Então quando você vivencia esse outro lado, você vê que tem horas sim que eles erram, mas tem muitas horas que você vê e fala, cara, isso realmente não dá. E é o lado de legal de entender, que às vezes eu até tento passar para alguns pilotos, já fiz esse trabalho no Brasil também, né? A gente fez uns cursos bacanas dentro da Stock Car, que era um programa que eu fazia junto com o Charlie White, que era com quem eu tinha uma relação muito legal. A gente fez um workshop numa corrida de São Paulo da Stock Car com todos os pilotos, e você vê que cada piloto tem um pensamento diferente, né? Assim, e eu levei isso para o Charlie olhar assim, um mês depois de ele morrer. Um mês depois não, né? Um mês antes de ele morrer. Lá em Barcelona. E eu fui mostrar o resultado dos campeonatos, a gente discutiu tudo isso aí, eu tenho gravado essa conversa aí, porque eu tinha uns trabalhos para fazer em cima dessa conversa, né, do resultado. E foi muito legal. Mas você vê que isso foi bom porque o trabalho do comissário sempre vai ser complicado, porque você não tem como agradar todo mundo. Os pilotos, nós entre pilotos pensamos diferente. Eu acho que, né, bater de um jeito ok, o outro vai achar que não é ok. Então nunca, mas o que o piloto quer saber não é isso. Ele quer saber uma regra, independente se é correto ou não, para ele tentar seguir daquela forma. Então acho que o que falta muito e é difícil é isso aí, é passar para o piloto, os comissários conseguirem passar para o piloto até onde eles vão penalizar, porque muitas vezes os próprios comissários ficam meio no ar assim, e fica meio no ar e acabam nem não respondendo para os pilotos até onde dá para ir. Maravilha.
Este foi Felipe Jafone, que estará com a equipe Iveco Usual Racing em Tarumã pela Copa Truck, um dos seus milhares de papéis. Boa sorte em Tarumã nesse fim de semana. Olha só que maravilha. E muito obrigado por nos atender, mesmo na correria aí, e dedicar alguns minutinhos para bater um papo com a gente. Muito obrigado, Felipe. Valeu, Érico. Um abração para você, então. Até a próxima, muito obrigado. E você fique ligado dentro do motorsport.com. Acompanhe todo o nosso trabalho nas redes sociais. Estamos nas principais delas. Também baixe já o aplicativo e também ouça o nosso podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.